Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a Graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Deixa eu continuar aqui nos santos episódios do Braz. Aqui é o episódio 6, né? Acho que é 6. Aqui, a reunião de aconselhamento ao ministério. Aqui, o uso do véu pelas mulheres. Olha, vou falar uma coisa para você. Não entre nesse debate idiota. Quando você vê alguém falando de véu, de graça, de batismo, de trindade, tudo isso é blá 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 de cristão de Iraque. Isso aqui é coisa de menino, isso. Coisa de vigarista bíblico, de estelionatário bíblico, de gente que não sabe, ele não quer falar do que interessa. Ele fica de blá 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 falando de véu, de graça, de seita, de trindade. Sabe trindade que ele furava? De calvinismo, de outras teorias malucas aí, de Lutero, sabe desses caras aí, dessas outras correntes aí. Então esses caras, quando eles entram nesse debate, é blá 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 para enganar a trouxa, rapaz. Cai fora disso. Então vergonha na cara. Procura aprender a verdadeira vereda. Porque isso aqui que eu vou ler é a falsa vereda, é coisa de menino, conversa de botequim. Gente infantil, bebê. Se você quer crescer, leia Salmo aqui 119 que você vai ver. E aprenda a verdadeira vereda. Não caia nessa conversa fiada. Ah, a congregação é a graça. Ah, a congregação aceita. Ah, é o véu. Ah, o uso do véu. Esse negócio de costume, sabe? Ah, é calça comprida. É vestido longo. Sabe? Isso é coisa de menino, de gente que quer só faturar dividendos. Conversa de outros é porque é menino mesmo. O sujeito vai evangelizar alguém. Ah, o véu. Ah, por que o véu? Porque a congregação usa véu. A congregação usa véu porque é para usar véu, rapaz. Sabe? Não tem que entrar nesses detalhes. Porque não tem muita explicação, o véu. O que é um véu? Sabe? Tem muita explicação para véu? Não, é assim, assado. Vou ler aqui o blá 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 de reunião. Os caras fazem reunião para falar de véu. Os caras estão aí 80 anos. 80 anos de batizado, a igreja está com mais 110 anos e vem falar de véu. Conversa de vagabundo, rapaz, isso aqui. A congregação cristã entende que, obviamente, sabe, conversa vagabunda. O uso do véu pelas irmãs não se trata de um pré-requisito para a salvação. Se é um mandamento, como não é um pré-requisito? Tudo faz parte. Você bota um adorno que simboliza submissão, porque a mulher é submissa à mulher, a mulher é submissa ao homem, que é o marido, e o marido a Deus. Acabou o papo. Por que você usa véu na congregação? Porque Paulo falou, a Isaac, a mulher de Isaac lá, ela botou o véu quando viu Isaac. Respeito, submissão. Ia ser esposa dele. Submissão, ele a Deus. Acabou o papo furado. Ah, você não concorda? Tá bom, meu amigo. Tchau, um abraço. Passar bem, até amanhã. Acabou o papo. É um adorno, é uma submissão, sabe? Com submissão à mulher, submissão ao marido, é submissa, mas com ressalvas, porque o homem também não vai subjugar ela, maltratar ela, sabe? Tudo isso aí é conversa de menino, pai. A Débora não era uma mulher? E ela não julgava Israel? Ela usava véu? Ela não julgava Israel? Não era uma mulher? Ela infringiu ser cabeça da igreja? Não, porque ela tem o conhecimento de Deus. Sim, pai.
A congregação entende que, obviamente, o uso do véu pelas irmãs não se trata de um pré-requisito para a salvação. Nem em verdade poderia ser. Sempre esse papo furado da congregação. Nem em verdade poderia ser. Isso é uma retórica babaca. Considerando sermos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Outro papo furado, mediante, somos salvos pela graça, mediante, isso é outro papo furado, outra conversa de vagabundo. Porque se você não tiver obras, você não é salvo. Você vê alguém explicando como é que fazer obras? Não, né? Mas só entra nessa conversa, isso aqui é falsa vereda, para enganar a trouxa, para desviar o foco. E o que é o foco? É você ser justo, ter juízo, o bom juízo, o que é um bom juízo? Bom senso, de equidade, você tem juízo das coisas, você sabe discernir as coisas. Isso o vagabundo não explica. Eles preferem entrar nesses debates idiotas aqui para tirar você do foco, então não perca tempo. Entretanto, Vigo, importa lembrar que se trata de um mandamento explícito. Tá aqui, é um mandamento explícito. E aqui em cima ele falou, não se trata de um pré-requisito para a salvação. Se é um mandamento implícito, então você pode quebrar. Conversa de vigarista, né? Porque se aquilo começou dizendo o uso do véu pelas irmãs não se trata de um pré-requisito para a salvação. E logo aqui no mesmo texto, na mesma linha, ele fala, importa lembrar que se trata de um mandamento explícito. Então, se é um mandamento explícito, não faz parte da salvação. Não é conversa de bêbado. Sabe quando você anda nas trevas, anda palpando? Se você não for guiado, você apalpa aqui para lá, daqui a pouco está apalpando no mesmo lugar que você começou. Conversa de bêbado, véio. Conversa de vigarista, conversa de gente que está nas trevas. Entretanto, se trata de um mandamento explícito e claro do Senhor ministrado pelo apóstolo Paulo. E, ainda que secundário, não pode ser desprezado. Secundário. Por baixo tem mandamentos primários, mandamentos secundários, e vai-se lá saber até quando vai essa contagem do Braz. Se tem mandamento de primeira classe, mandamento de segunda classe, se tem de terceira, tem de quarta, e até quando o Braz vai com essa numeração? Até chegar nas coletas. Não é uma doutrina destinada exclusivamente às irmãs de Corinto, que não se aplica às igrejas em outras localidades. Admitir isso implicaria em afirmar que os ensinos doutrinais, toma as cachaças e fica falando doutrinais. É vinho demais no rabo. Em vez de botar vinagre, põe vinho na salada. Das cartas paulinas. Encher o cu de pinga, aí vai escrever tópico e carta, aí fica falando doutrinais, cartas paulinas. Cachaça aqui. Quem dera que fosse cachaça. É o gadareno mesmo. Os espíritos de gadareno entraram nos porcos do Braz, aí ele sai fazendo isso aqui. Cachaça no outro dia já melhora. Cartas paulinas são restritivos a uma região geográfica e orientadas a uma igreja local. Aqui, babaquice. Caracterizando-se como um conselho meramente circunstancial. Ora, as instruções da Bíblia Sagrada não resultam da compreensão humana, em particular, sendo uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica. Olha que prostituição isso aqui. Isso aqui é uma suruba de palavras. Sabe? Uma suruba lá do imperador romano Cômodo e o outro lá. Esqueci o nome do imperador romano lá. O outro lá. Esqueci o nome. Não era Cômodo. Mandava fazer suruba assim na frente dele. Isso aqui é uma suruba de palavras, uma orgia espiritual. Não resulta de compreensão humana, em particular, sendo uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica de ensinar os homens no caminho do reino de Deus. Você vê só como é esse ministério maldito. Eles falam, o Ministério Maldito tem, eu notei aqui, tem 30 e tantos mil que participaram dessa merda de rã. Aí eles falam que a Bíblia é inesgotável
é uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica. Pedagógica no sentido de ensino. De ensinar os homens. E aí, tudo que um CCBista quer fazer na vida, vai buscar a merda da palavra no púlpito. Você vê como esses caras são bêbados. Se a Bíblia é uma proposta pedagógica, por que eles não falam? E aí, se o ministério saber que você está lendo a Bíblia e tal, eles acham que você não pode ler e estudar a Bíblia. Porque eles acham que é estudar. Se a Bíblia contém todo esse ensino, por que o ministério não exorta todo mundo, todo dia no culto, aí, o CCBista ler a Bíblia? O ministério não manda ninguém ler a Bíblia. Não, ele não fala, ó irmandade, vocês têm que ler a Bíblia, ó irmandade, vocês têm que ler a Bíblia. Não, você vai num culto, dificilmente alguém que está pregando, que está atendendo o culto, fala para a irmandade ler a Bíblia. É raro isso. Muito raro. Então, você vai no culto de jovem, na reunião de mocidade, é coisa rara o ancião, o cooperador de jovem, instruir a mocidade, insistir com a mocidade para ler a Bíblia. E olha que ele está dizendo aqui que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica de ensinar os homens no caminho do reino de Deus. Mas eles não falam isso no púlpito. Eles não insistem isso com a irmandade. Por quê? Porque se a irmandade fizer isso, nego, então não vou por que buscar a palavra. Não, porque a irmandade vai buscar a palavra para quê? Para resolver problemas pessoais, familiares, enfermidade, emprego, desemprego, troca de emprego, ganhar mais, salário. Só isso que a irmandade. Porque esses caras, eles não são de Deus, eles são filhos do capeta, esses porra louca. Então eles não interessam ensinar o que é certo, porque eles é a falsa vereda. É cego, guiando cego. Isso aqui é só blá blá blá. Por essa razão, as recomendações nelas contidas não podem ser tratadas como manifestações de ordem pessoal ou vistas sob um prisma histórico ou filosófico. Ratifiquem essa compreensão. Ratifiquem essa compreensão. Não, tomar no cu, rapaz. Tão vergonha nas vossas caras, safado. Ratifique essa compreensão retórica, adjetivo, blá, 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 da teoria. Ratifique essa compreensão lendo a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada é aproveitada para ensinar, para redarguir, para corrigir. Isso aqui está aqui. E aí, isso aqui está aqui, ó, no 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí o Braz quer botar a merda dele, a cagada dele, aí escreve aqui em cima, aqui, não é a doutrina destinada a escrever. Aqui, a instrução resulta na compreensão proposta pedagógica de ensino, sendo uma fonte, aqui o Braz botou aqui, sendo uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica. Para concorrer com o Timóteo, sabe? Isso aqui é para concorrer com o Timóteo. Porque a carta de Timóteo aqui está escrita assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Isso aqui basta. Mas o ministério quer cagar em cima. E aqui, foi aqui em cima. Ora, as instruções da Bíblia Sagrada não resultam da compreensão humana em particular, sendo uma fonte inesgotável de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica. Porque o Braz quer cagar, ele tem inveja dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus do passado. Então eles querem, essas cartas, essa merda de rã aqui, é tudo para ofuscar a verdadeira palavra, sabe? Porque esses demônios do Braz, do ministério, eles querem ofuscar os homens de Deus. Você vê que o Salomão lá foi chamado de mau caráter pelo Eucrades da vida lá. O Jacó também foi chamado de mentiroso, de enganador por ele. O outro lá diz que a Marta escolheu o caminho errado, que era uma louca, estava fazendo as coisas lá. Sabe? O outro lá diz que Samuel mentiu. Eles pegam os homens de Deus, o outro lá falou que o Jonas foi desobediente e pegou o caminho errado. Aí Deus teve que castigar ele. Eles pegam os homens de Deus, que são invejosos, e aí... Que o Braz é assim, rapaz. Ele detesta.
Ele tem inveja, os homens de Deus. Tanto que nem tem servir na congregação. Se você aparecer lá com um dom lá, você é morto. Novamente investiguem a epístola do apóstolo Paulo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia... Aqui aí pega eles fazem as cagadas deles, depois ainda pegam a profecia para... A Bíblia Sagrada jamais poderá ser enxergada como um livro de relatos históricos, um simples conjunto de livros e epístolas, redigidos parcialmente, sem inspiração divina. Vamos tomar no cu, rapaz, vamos se fuder. Todo o ensino emanado das epístolas apostólicas possui em comum o caráter atemporal. Não foram escritas apenas para uma época, e o caráter universal, que possui aplicação em qualquer região geográfica do planeta, porque se destina à Igreja Universal e não a um grupo em particular. Não me diga. Nossa, fiquei sabendo isso agora. Não se foder, rapaz. Vamos tomar vergonha na cara, vamos procurar o que fazer. Vai visitar alguém, safado. Vai ajudar um irmão pobre lá na periferia. Ele tá lá precisando reformar a casinha dele. Vamos tomar no cu, rapaz. Por isso que vocês amam. Fica falando merda aqui, fica chovendo no molhado aqui, rapaz. Tome vergonha. Se não fosse assim, todas elas poderiam ser prontamente descartadas, considerando-se que já se passaram quase 2000 anos de sua redação. Ademais disso, não somos nós mencionados como destinados em nenhuma daquelas santas cartas inspiradas pelo Espírito de Deus, incontestavelmente. Pelo Espírito Santo de Deus. Incontestavelmente, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios não poderia ser exceção a essa regra. Adicionalmente, no prefácio da primeira epístola aos Coríntios, comprova-se enfaticamente a universalidade dos destinatários da epístola de forma inequívoca. Nossa, né? Aqui está escrito, a Igreja de Deus, que tem a citação da igreja que está em Corinto. Eu até não cito, porque... Ou seja, é certo que esse não seja um ensinamento restrito unicamente aos irmãos de Corinto, e sim uma vontade expressa de Deus para se observar em todas as igrejas do Senhor Jesus. Quem questionou isso? Quem questionou isso se as cartas eram só para a igreja que estava na Grécia Antiga ou na Ásia Antiga? É claro que as cartas eram para todos nós. E as profecias foi só para Jerusalém daquela época. E Moisés, as profecias de Moisés, foi só para aquele povo daquele tempo. Por que ficou escrito? E a profecia que o profeta Isaías profetizou, e o Senhor falou, Isaías, escreve isso aí, que isso aí vai ficar de geração em geração em geração, até durar o sol. O Braz, escreve isso aqui, está chovendo no molhado. É só para pousar de apóstolo e de profeta, para escrever cartinha de merda, para ficar lendo no púlpito, para ficar enchendo linguiça no púlpito, já que os testemunhos estão decaindo também, porque não tem mais porra nenhuma. O espírito lá que operava lá o mistério da injustiça acabou, então ele tem que ficar com cartinha vagabunda lendo no púlpito para enganar a trouxa, para pousar de apóstolo. Bem que o tempo chegou de eu vou ver esses caras tomando no rabo. Nessa mesma carta está escrito, portanto a mulher deve ser cabeça, sinal de poderio por causa dos anjos. Isto é, o apóstolo afirma que o motivo do uso do véu é referente à presença dos anjos, seres celestes santos, os quais trabalham em favor da igreja. E trabalha em favor e vem para ferrar também com a igreja. Pensa que os anjos só fazem bem, é? O anjo lá que matou mais de 100 mil no acampamento dos Círios ou do Império Persa. Pensa que anjo de Deus só sai lá para ficar fazendo coisinha boa para ele.
Os otários. Vai ver só. E não em razão dos cultos pagãos, nem jamais das práticas pecaminosas de mulheres contaminadas que atuavam nos templos profanos na cidade de Corinto. Até mesmo porque existia à época, numa outra cidade denominada Éfeso, um templo mais infame e famoso do que aquele existente em Corinto, consagrado à deusa pagã Diana, tida e havida como grandiosidade arquitetônica da época, classificada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana dos Éfesos era também denominada Artemis, segundo a mitologia grega. E se você besta sabe isso aqui. É só para encher linguiça, né? Só para encher linguiça, é só blá 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 blá. Sabe o dom da vagabundagem, da vadiagem, que o capeta deu pro Brian? É isso aqui. Como se você besta sabesse quem era Diana, se soubesse quem é Maravilhas do mundo antigo. Como se você besta soubesse disso. Se você besta não assiste nem documentário. Segundo a mitologia grega, encontramos relato bíblico que comprova a prática idólatra a Diana dos Efésios em Atos dos Apóstolos. Nossa. Não juro que ninguém sabia disso? Nossa, eu estou admirado, eu não sabia disso não. Nossa. O que isso tem a ver com o véu? O que isso tem a ver com o véu? Com base na premissa de que a doutrina do véu, apresentada na carta do apóstolo Paulo, foi escrita em virtude das libertinagens dos cultos idólatras prestados à deusa Afrodite em Coríntio. Levanta-se uma pergunta óbvia. Por que então o apóstolo Paulo não escreveu essas mesmas recomendações para as irmãs que residiam em Éfeso? Isso aqui é debate inútil. Isso aqui é blá 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 inútil. Porque se Paulo escreveu isso aqui, escreveu para todo mundo o uso do véu. Não foi porque fui lá tinha a deusa tal, Diana, lá tinha outra deusa, lá tinha Medusa, lá tinha Artemis, lá tinha Diana. Não foi. Ele escreveu para todo mundo. E para hoje também. E tem alguma Diana aqui? Não, ele escreveu para todo mundo. Isso aqui é debate inútil, pai. Isso aqui é conversa. Se você está numa visita, se você é casado, vai com sua mulher numa visita, entra nesse debate besta aqui, você passa a noite inteira nesse debate blá 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 aqui. Se tiver lá um testemunhado, gente de outra igreja lá, você fica nesse debate blá 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 aqui e não sai nada de proveito. Porque o que interessa, a vereda da justiça, o que presta, o que serve para aprender, você não perde, você não vai debater, vai nessa merda aqui de véu. Isso aqui é inútil, velho. E rende debate no YouTube, para live em YouTube. Sabe? Isso aqui é coisa de estelionatário espiritual. Por que então o apóstolo Paulo não escreveu? Exatamente lá em Éfeso é que estava o centro de toda a idolatria relacionada à deusa Diana, cuja imagem, segundo eles, teria descido diretamente de Júpiter, conforme se pode constatar no livro de Atos dos Apóstolos. O que tem isso a ver com o véu bíblico? Porque Paulo tirou o véu bíblico da mulher de Isaac, da Rebeca. Que a Rebeca, quando viu Isaac, botou o véu. Porque era um costume, já naquele tempo lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, usava-se véu. Não tem nada a ver com Diana, com Éfeso, com Corinto, com divindades gregas. Maquice. E Paulo não escreveu isso por causa da Diana. E antes dos gregos, tinha outros povos dos gregos que tinham os mesmos templos, por muitos deuses, muitas divindades da Grécia vieram do Egito. Os gregos copiaram muito da idolatria, muito do cerimonial idólatra dos egípcios, que é muito mais antigo. Os gregos copiaram dos egípcios
E depois os romanos, o Império Romano copiou dos gregos. Sabe? O cerimonial, os cultos. Mas cerimonial idólatra, vem lá, meu amigo, lá nos cafundó lá para trás. Teria Paulo se equivocado quanto aos destinatários? Vai tomar no cu, Braz, vá. Teria faltado o cuidado do apóstolo para ensinar as irmãs de Éfeso, local mais nevrálgico de cultos pagãos? Teria se esquecido disso quando escreveu a epístola de Éfeso, aos Efésios, somente se atentado para esse problema quando escreveu a carta aos Coríntios? Braz, vamos se lascar. A fama de Diana dos Efésios era tão grande que atraía peregrinos de diversos. Imagina, Braz, imagina um cooperador de jovem, um ancião, um babaca aí qualquer, ler uma merda dessa no culto. Só vai ler mesmo, porque vai entrar em detalhe. Nem o CCB você sabe o que é templo pagão, um culto pagão. No CCB você sabe o que é Diana e. Quem isso edifica? Conversa de bêbado. Um bêbado espiritual, um cachaceiro espiritual, um vigarista, um estelionatário teológico. Isso aqui não serve pra merda nenhuma, velho. A fama de Diana dos Efésios era tão grande que os seus adoradores viajavam a Éfeso com o intuito de tomar parte nas conhecidas orgias das festividades dedicadas àquela que era tida como a deusa do volúpio. E em Jerusalém, as cruzadas não era assim também? E o pessoal ia para Jerusalém fazer o quê? Depois do tempo das cruzadas. Não era para o templo de Jerusalém? E os cavaleiros templários foram enviados por quê? Não foi para proteger os peregrinos que saíram da Europa inteira para ir para Jerusalém? Ademais disso, some-se isso ainda o fato de Éfeso ter se tornado numa pervertida escola de ensino e prática de artes mágicas e ocultismo. Como se toda a Grécia não fosse assim. E a filosofia não foi na Grécia inventada? Tem muita diferença da filosofia para... Doutrinando aquela gente a crer em mágicas, feitiços, amuletos, coisas semelhantes e perversas aos olhos de nosso Deus. Tem tanta coisa mais perversa do que isso. Tipo, você dizer para ser santo e não ser. Tipo, você dizer que para trabalhar na construção que Deus vai abençoar, e você, vagabundo do ministério, nem vai lá. Mandade, Deus tem feito muitas obras nessa construção. Se trabalha para Deus, Deus te devolve 10 vezes mais. E o vagabundo tem coragem de pegar uma lata lá para encher uma laje, uma viga, uma coluna da construção. Ele fala para você trabalhar na construção, mas ele não vai. Isso é mais safado de que isso que os pagãos lá do tempo. Isso faz até hoje, ô cabaço. Vão se lascar, pai. Povo, o cagado falando do mal lavado. Como se pode verificar, não é razoável o argumento do doutrinamento do véu ter sido em virtude dos rituais prostituídos dos cultos à deusa Afrodite, adorada em Corinto. Aliás, interpretação estranha como essa afrontaria o contexto desse capítulo que trata, inclusive, ao sacramento da ceia do Senhor. Então a gente está falando, o Braz aqui está falando com quem? Com algum teólogo de alguma igreja? Com algum pastor? Para quem é isso aqui? Você besta falando assim, não estou entendendo nada, o Braz está falando isso para quem? Quem fez essa pergunta aí? Quem que ensinou o véu? Porque o CC besta não foi. Tá? Seria um assunto atinente ao sacramento da Santa Ceia, contido nesse mesmo capítulo, também costume circunscrito unicamente para a igreja de Corinto. Alguém perguntou para o Braz que o véu foi só para a igreja de Corinto? Constatamos, constatado, seu cu,
assim que a verdadeira razão do uso do véu está revestida de um significado especial dentro da relação da mulher com Deus. O seu significado escritural prende-se a hierarquias espirituais. Não me diga. O que não sabe disso? Conforme revelado ao apóstolo Paulo, sendo sinal de autoridade por causa de Deus. Conforme revelado ao apóstolo Paulo. Isaac lá, já com Rebeca lá, Isaac. Isso aconteceu, revelado ao apóstolo Paulo. Porque os olhos deles estão fritados só em Paulo. Quem não reconhece o Velho Testamento também. A Escritura Sagrada nos ensina que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Como se lê? Ah, tá. Sendo o varão a expressa imagem. Você vê que é bem... Você vê que tudo isso aqui é a carta. Você vê que é a vagabundagem pura. Né? Sendo o varão a expressa imagem e glória de Deus, ele não deve cobrir a sua cabeça, visto que, com essa atitude, ele estaria figurativamente ocultando, negando a sua cabeça espiritual, que é Cristo. A cabeça descoberta ao homem nos momentos de oração e comunhão com Deus denota uma autoridade divina otorgada a ele pelo Altíssimo, referindo-se ele em si mesmo à glória de Cristo. A proibição de se cobrir a cabeça do varão pode ser compreendida conforme se lê abaixo. O varão, pois, se não deve cobrir... Aí ele cita, vai cagando, vai falando merda, blá, 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 pilantragem, e depois cita um véuzinho, depois cita um versículo bíblico, né? A mulher, por outro lado, é a glória do varão, pois ela foi criada para o homem, ainda que ambos se completem na unidade da criação divina. Sendo assim, quando a mulher for orar ou profetizar, deve se cobrir com véu, num ato simbólico de ocultar a glória do homem, deixando manifesta exclusivamente a glória de Deus. Outro sim, etc. Para aí, rapaz. Outro sim, com esse assentimento e postura, concorda e se ajusta aos desígnios divinos. Aqui é a cachaça. Aqui é a Eva. Aqui é a maldita fazendo efeito obtendo de Deus poder e graça para orar e profetizar. Desse modo, as mulheres se cobrindo com o véu reconhecem a autoridade da palavra de Deus, se submetendo à ordenança do Altíssimo, respeitando inclusive a presença dos anjos, seres superiores e puros, os quais transitam entre o céu e a terra a serviço da igreja. A serviço da igreja. O serviço da igreja é um tridente quente no rabo de vocês. Você vai ver o serviço da igreja. A mulher, sendo a glória do varão, deve usar os cabelos crescidos porque lhe é honroso. Nossa, ninguém sabia disso. Só agora estão sabendo. Esse texto retrata o cabelo conferindo-se honra à mulher. Nossa, véio, como é grande essa carta. Como é nojenta essa aqui é. Nossa, como é nojento isso aqui. Esse texto retrata o cabelo conferindo... Então aqui foi uns 2 uísques para cada um. Isso aqui é 2 garrafas de vodka, uísque, Campari para cada um. Passei tanta merda aqui, a cachaça aqui foi grande. Conhaque, Andréa, vodka, deve ter sido pirata, porque, nossa, a cachaça foi grande. Esse texto retirado do cabelo, retrata o cabelo conferindo honra à mulher perante o homem, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, sendo um substituto eventual dele, quando ela se encontrar em ambientes que não possa usá-lo. Nessas ocasiões, ela poderá orar e se comunicar livremente com Deus, para que os cabelos lhe servirão como equivalente do véu. Todavia, esse substituto não se transforma em titular, visto que os cabelos crescidos das mulheres representam a glória do homem, devendo elas se lhe sujeitarem em amor recíproco no Senhor. Quando a cabeça do homem é Cristo, ele pode ser harmoniosamente o cabeça da mulher, sem contradição ou conflito algum. Portanto, o cabelo não é o véu. Tá para baixo.
Se o véu fosse cabelo, a mulher só estaria orando sem o véu se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, ela possuindo o cabelo nunca estaria sem véu. E nunca teria de se cobrir, pelo simples fato de estar forçoso e permanentemente coberta com o véu dos seus cabelos. Assim, como visto, o cabelo não é o véu em si mesmo, pois se o cabelo fosse o véu, qual seria o significado de se asseverar que o homem que ora com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça? Se o cabelo fosse véu, como então os varões fariam obedecer a recomendação de não cobrirem a cabeça? Nossa! Seriam todos calvos. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice. Aqui está nas cartas. Ou seja, o ensino aqui presente é que a mulher que orar com a cabeça descoberta desonrará a sua própria cabeça. Ah, não diga. Estava lá em cima na Bíblia. E agora o vai e repete aqui no... Não, porque o vai quer aparecer acima. Quanto ao significado do verso, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nesse versículo, Paulo declara que os dissidentes, quanto ao ensino das irmãs usarem o véu, deveriam saber que a igreja de Cristo não tinha o costume de ser contenciosa, contestadora de suas instruções apostólicas. O apóstolo discorreu sobre essa matéria, orientado pelo Espírito Santo pela luz da ciência abundante, que lhe foi otorgada, nas palavras do Braz, para o exercício de seu apostolado em defesa do Evangelho. Paulo foi constituído como doutor nas Escrituras pelo dom de Deus e pelas revelações recebidas de nosso Senhor. Por isso mesmo, tinha esclarecimento suficiente para clarear os ensinos, os quais expunha para serem obedecidos e não para serem discutidos. Nesse caso aqui, os vossos filhos da puta em Cristo, está dizendo que eles foram constituídos para seres doutores. Então, se eu, contestar, não é de me chamar de contencioso. Porque os vossos filhos da puta em Cristo, eles se acham os doutores no nosso tempo. Eles se acham como Paulo. Assim como Paulo foi para o tempo dele lá, então os vossos filhos da puta em Cristo também hoje se acham os doutores da igreja constituídos para escreverem cartinhas de merda, tópicozinhos de bosta, ensinamentozinho de coisa inútil, e quem discordar vai ser chamado de contencioso. Sabe? Só que Paulo era Paulo. E o Braz é um bosta. É uns merda. Paulo não era pecador. Paulo pecou até encontrar com o Senhor. Depois ele se consertou e andou na linha. Mas os vossos filhos da puta em Cristo, não, eles se acham, são uns bosta. Então, essa é a diferença. Conselho da presidência dos filhos da puta mais antigos do Brasil, em Cristo. Sabe? Eles se acham os doutores do nosso tempo. Sabe? Mas o cavaleiro aqui CCB diz, isso aqui é pura cachaça. É pura vodka, puro conhaque, isso aqui é pura... Entra nesse debate. Do véu falou Isaac lá atrás. Está lá no Velho Testamento. Lá Isaac, quando a Rebeca viu. A Rebeca, quando viu Isaac, desceu e pôs o véu na cabeça. A hierarquia, respeitou a hierarquia de Deus. Já era costume lá no tempo de Isaac. A mulher já respeitava a hierarquia de Deus. Assim como Abraão respeitou, assim como Sara respeitou a hierarquia e honrava Abraão. Mas na hora de dividir a herança lá, falou, esse filho aí não vai herdar com meu filho não. Aí Abraão ficou meio assim, aí o Senhor falou, o Abraão, ela está certa. Entendeu? A hierarquia. É só, perante Deus, é só ter razão, é só ser justo.
é só ter a verdade, sabe? Porque Sara obedecia a Abraão, obedecia, mas ela falou, olha, não, esse filho aí não vai ser herdar com meu filho, não. E aí, o Abraão ficou assim, oxe, eu sou o varão aqui. Aí o Senhor falou, o Abraão, não, dê ouvido à sua mulher, Sara. Não tem hierarquia, mas perante Deus tem justiça. O que é, o que não é, não é. Sabe? Hierarquia, Rebeca já praticou lá atrás. Não é nada de cartinha de Paulo aos Coríntios só, não. Você já viu lá atrás, mano. As mulheres respeitavam a hierarquia. Cansei? Você cansou? Também cansei. Mas a vagabundagem do Braz cansa mesmo. Até mais.